Boa noite, pessoal. Satisfação ter vocês aqui pela primeira vez no canal da Minhoca, aqui no nosso canal da Minhoca no Instagram. É um motivo de muita satisfação iniciando esse desafio aqui no nosso canal da Minhoca, né? E hoje como convidado temos aí o competentíssimo e veterano na biocultura, o professor Jair Dionísio, né, o professor do Paraná, da cidade de Curitiba, e que veio aqui hoje para nos prestigiar nessa noite, né, essa noite de 13 de dezembro, né, noite de Santa Luzia. E aí eu quero desde já aqui e agradecer as pessoas que estão chegando aqui nessa noite. Nosso parceirão aí é Edilson, Raimundo Rodrigues, está chegando. E o professor já entra também aí, porque nesse momento ele está em São Paulo. O professor vai dialogar bastante aqui com a gente hoje sobre uma experiência muito bacana que ele vem promovendo aí na Universidade Federal do Paraná, que é o tema de hoje, né, que é o uso do chá de humus de minhoca, né? Professor que já tem algumas passagens aí junto comigo em algumas lives que fizemos no canal da Minhoca no YouTube. E hoje ele vai compartilhar com a gente aqui mais essa experiência bacana que ele vem promovendo dentro do setor da minhocultura. Professor que já tem um livro publicado, que é um livro de vermicompostagem, né? Está até aqui comigo, ó. Livro muito bacana, que no meio dos criadores de minhoca, as pessoas vão sempre procurando ele para adquirir esse livro, que tem todo o conteúdo do passo a passo para quem lê esse livro, para quem acompanha. Dá muita segurança no processo de criação de minhocas. E aí você é uma pessoa muito disponível, né, para ajudar a gente nesse sentido. E vamos aqui aguardar o professor entrar para a gente começar de fato a nossa noite de hoje aqui com essa prosa com o professor Jair Dionísio. Vamos lá, se ele está chegando aqui para esse nosso bate-papo. Como eu disse para vocês, o professor Jair Dionísio, ele é experiente, né, nessa área da minhocultura, e ele tem assim uma contribuição extraordinária para dar para a gente aqui nessa noite de hoje, né? E ele certamente está ansioso também para dar essa contribuição, porque essa experiência dele com o chá de humus de minhoca é também um trabalho que ele vem iniciando agora, essas experiências com alunos da universidade, e ele vai dar essa contribuição para a gente aqui nesse momento. Fazer um convite aqui para o professor. Acabei de fazer um envio aqui do convite para o professor. Vamos ver se ele entra aqui na nossa live. Professor, que nesse momento, pessoal, ele está em São Paulo. Ele chegou hoje em São Paulo, ele faria esse bate-papo com a gente de Curitiba, mas ele teve que ir fazer uma viagem a São Paulo e ele deve estar, nesse momento, entrando aqui na nossa live. Fazer mais uma chamada aqui para o professor para iniciar o nosso bate-papo.
Pronto. Pronto, E aí, boa noite. professor? Boa noite. Tudo bom, professor? Tudo bem, e você? Tudo na paz. Como é que foi de viagem? Tudo tranquilo, João. Estou aqui em São Paulo, estou aqui fazendo um acompanhamento, né, na área de saúde, mas está tudo sob controle, graças a Deus. Ah, É, até que você entrasse aí na nossa live, eu fiz assim uma breve fala para os que estavam chegando já, né, para ser assim na nossa live, já para poder aguardando você entrar, porque afinal de contas nós dois aqui estamos com dois iniciantes aqui, dois calouros na, na experiência de fazer live aqui no Instagram. Porque no YouTube nós já estamos já dominados, né? Com a ajuda de Thales, nós já. E de Cássio, né? Na verdade, que acabou de entrar aí. Bater a mãozinha aqui para Cássio aqui, ó. Porque eles dois já nos ajudaram bastante aí nesse universo do YouTube. E agora está inaugurando aqui no Instagram. E aí, pessoal, é o seguinte. Eu quero aqui desde já agradecer vocês que estão chegando para assistir essa nossa live aqui no nosso canal da Minhoca. Né? Tendo como convidado aqui o professor Jair Dionísio, que é um professor aqui com bastante experiência na biocultura. Cheguei até a mostrar, professor, um livro publicado aqui que o professor tem, ó, que tem também o professor que é youtuber, que tem aí o canal dele no YouTube, que é o Academia da Minhoca. Tem vídeos bacanas lá para poder ser compartilhado com aqueles que buscam na minhocultura uma alternativa, né, com experiências novas, não só para uso particular, né, mas também como uma opção de receita financeira para os seus negócios. E esse livro do professor que vem fazendo muito sucesso aqui no meio dos vermicomposteiros, dos miocultores, que buscam tirar dúvidas aqui muito importantes. Está aqui o livro do professor como uma dica bacana para quem entra na miocultura. E aí eu quero, desde já, professor, lhe agradecer muito pelo mais uma vez atender esse chamado aqui do canal da Minhoca, né? Através do seu canal Academia da Minhoca, que a gente vai estreitando essas relações de parceria e de experiências. Agradecer aqui por essa energia dedicada para a miocultura e para a vermicompostagem que você dá no Brasil, com sua vivência. E aí eu quero deixar aqui para você fazer sua apresentação, desejar dar suas boas-vindas aqui para quem está nos assistindo. E depois, em seguida, pode até fazer uma fala da sua experiência, da sua vivência, quando começou na miocultura. Eu sei que antes de João você já estava lá nas suas experiências, né? Mas conta para os nossos seguidores, aqueles que não estão assistindo aqui agora no nosso Instagram, como é que foi a sua trajetória na miocultura. certo. Primeiro que tudo, João, eu agradeço a você pelo convite de participar dessa live aqui pelo Instagram. Como você disse, é a primeira experiência sua, a minha também. E eu te digo, eu tenho uma certa dificuldade em trabalhar com essas mídias aí, mas a gente se esforça bastante para aprender. Sim, sim. A gente se esforça bastante, né? E hoje eu não estou em Curitiba, eu estou fora, né? Então eu vou fazer o melhor que eu posso, né? Mas eu não estou, assim, na estrutura que eu gostaria de estar, né? Mas estou aqui, estou disposto, estou me propondo a fazer esse apoio para o canal da Minhoca. É um prazer. Você sabe, quando você me convida, eu estou sempre disponível. Damos um jeito participando. Tá certo? E eu lhe agradeço muito, eu sei do seu empenho, eu sei da contribuição que tem dado para a miocultura. Já sabe que, não que é além de fronteira do Brasil, né? Pela experiência que tivemos lá na nossa live internacional, né? Com o Peru, com Angola, com Portugal. Então, a nossa contribuição sem dúvida, vem marcando aí passos importantes, né? Não só no Brasil, mas em outras regiões fora do país. Então, a gratidão não é só de João, do canal da Minhoca, a gratidão de todos aqueles que compõem a miocultura no país, né? E outras regiões fora do nosso país também. Então, tá certo. Então, João, gostaria de comentar um pouco que você pediu, né? Para falar um pouco dessa experiência da hidroponia, né? Primeiro que tudo, eu gostaria de agradecer os que estão presentes aqui. Já passaram o nome de alguns alunos ali,
do Arthur, da Vitória, uma equipe que trabalha comigo e, inclusive, me ajuda nas filmagens, entendeu? Quando você vê um vídeo, Bacana. você me vê na tela ali, mas por trás tem uma equipe de estagiário que está sempre ali me assessorando. E eu tenho aprendido muito com eles, tá certo? Mas agora vamos falar um pouquinho da hidroponia, né? Olha só, João, essa questão da hidroponia já faz algum tempo que eu tenho assim insistido nessa questão que o minhocultor ele precisa dar um passo à frente. A gente tem que contribuir para que o minhocultor saia daquele velho binômio produção de humus, produção de minhocas, produção de humus. Esse binômio tem que ser quebrado para quê? Para que o minhocultor possa se desenvolver, para ele tornar a sua atividade mais rentável. Então, como é que ele pode tornar mais rentável? Ele pode tornar mais rentável com os exemplos que você tem trazido no canal, que eu fico assim fascinado com a sua experiência, com toda a sua história que você traz, né? Então, isso é muito bom. Então, você traz algumas informações, eu trago outras pessoas do grupo de minhocultores do Brasil também trazem, e isso vai abrindo os horizontes das pessoas, que é isso que a gente almeja, um desenvolvimento dos minhocultores para que ela passe, essa atividade de minhocultura possa ser considerada uma atividade rentável. Muitas pessoas acham que tem que empatar, tem que ser 0-0. E você está nessa questão comercial, você sabe, não pode ser 0-0. O minhocultor tem que ser vencedor. Então, tem que ser vencedor. Para isso, ele precisa investir um pouco mais em conhecimento, ter um pouco mais de tecnologia para sair desse binômio e poder, então, caminhar e tornar a sua atividade mais rentável. Tá certo? Inclusive, professor, entender que a minhocultura é um negócio como qualquer outro. Eu tenho quebrado muita cabeça assim, convencendo pequenos produtores rurais a entender que ele é um empresário do campo. Não tem que entender que ele é apenas um produtor, que tem que cuidar da roça dele lá, do sítio, da fazenda, e que ele tem que ficar à mercê da sorte, que tanto faz ganhar dele como não faz. Não! Aquele negócio dele é tão quanto importante, quanto um advogado, quanto um engenheiro, quanto um professor acadêmico, um professor de ensino médio ou o que for, ele está ali para dar resultado, para ganhar dinheiro e manter o sustento da sua família. E a minhocultura não pode ser diferente, como o senhor cita aí, que sair dessas duas linhas, desse mundo quadrado que é humus, ou muitas vezes ou minhoca, entender que ele tem que participar de um universo de possibilidades que amplia a capacidade dele de receita. Eu gravei vídeos recentemente para o canal, fazendo um alinhamento da minhocultura com produtos orgânicos, alimentos saudáveis, né? As possibilidades de você trabalhar com agrofloresta, com agricultura biodinâmica, ou seja, você tem um universo a seu favor para que a minhocultura seja apenas um aliado principal do seu negócio, mas não o único. Não é isso, professor? Isso mesmo. E assim, para que os minhocultores entendam que você pode unir, porque já tem agricultura orgânica, agricultura ecológica, biodinâmica, qual definição que você queira utilizar. E elas podem ser todas conectadas com a minhocultura. Então, já existe, o que está faltando é essa conexão, ou seja, essa união dessas atividades para que, no final, o minhocultor seja, então, mais independente. Ele possa sobreviver dessa atividade. João, olha só, você está na atividade há praticamente 30 anos, podemos dizer. Eu também devo estar uns 35 anos nessa atividade, tá? E uma coisa que me deixa triste é que ver nessa jornada quantas pessoas já começaram e já desistiram da minhocultura. Entendeu? Já começaram, já desistiram. Já chegou a época do ano de eu ter lá em Curitiba, cadastrado no laboratório, no início dos anos 90, mais de 200 minhocultores. Porque a gente fazia análise da qualidade do humus deles. E hoje, se eu pegar o cadastro dos anos 90 e for verificar, não existe mais ninguém naquela área.
Entendeu? Se não houvesse, a pessoa tivesse parado de produzir, transferido para um filho, para dar continuidade, ótimo, tudo bem, faz parte a sucessão. Mas não é isso. O que tem acontecido é que as pessoas têm abandonado a atividade. E isso é ruim, entendeu? Isso é muito ruim porque não cria conhecimento, a pessoa não se desenvolve no assunto. Ela não se desenvolve no assunto e, com isso, então, ela investe, perde o recurso e sai da atividade. E aí, muitas vezes, ainda diz que aquela atividade não funciona. Mas não vai funcionar porque ela não investiu em conhecimento, ela só investiu financeiramente. E a gente sabe que as duas coisas têm que estar em paralelo. Tem que investir, é parte do investimento financeiro, mas Sim. também existe o investimento em conhecimento. Senão, você não pode crescer. E é isso que as pessoas têm uma certa resistência em se dedicar, procurar aprender sobre o tema. Procurar aprender para poder ter independência financeira. Professor, esse tema que o senhor acabou de citar, essa dificuldade com que as pessoas têm em continuar os seus negócios, primeiro tem aqueles que querem resultado rápido, um ganho fácil, né? Esquece que todo negócio existe um processo de maturação. Ninguém entra numa faculdade, ninguém se torna faz um doutorado, faz um mestrado, né? Uma graduação da noite para o dia. Você tem um processo que lhe otorga a diplomação daquilo que você passou para o seu período de estudo. No negócio, eu entendo que é a mesma coisa. Você tem que ter um período de aprendizado, um período de maturação, um período de colheita do seu negócio. E eu tenho visto que o grande desafio da atividade rural, da agropecuária como todo no país, que a sucessão familiar é uma tragédia. Você não consegue fazer sucessão familiar dos negócios por conta dessa dificuldade que também o nosso país tem em investir em tecnologias para que o jovem seja atraído para se manter no campo. Por que os filhos da minha geração, outros mais velhos, não se fixam no campo? Porque não tem da família, né, do próprio seio da família, a motivação para mostrar que aquilo é necessário para a manutenção da subsistência humana. Porque se todo mundo corre do campo e vai para o grande centro, quem é que vai produzir alimento desse país? Né? Quem é que vai dar manutenção à cadeia de produção alimentar? Então, é preciso entender que tudo tem um ciclo, né, professor? Tem um ciclo, justamente. E, voltando a essa questão, João, do conhecimento sobre as empresas, veja que hoje em dia, em praticamente toda a Universidade Federal, existem as chamadas incubadoras tecnológicas, onde a pessoa pega um projeto, apresenta para a universidade, né? E se esse projeto for selecionado, esse projeto pode ser incubado lá dentro, se treinado lá dentro durante 1 ano, 2 anos, até ficar em condição de sair de lá e caminhar por conta própria. Então, aqueles erros que você ia cometer sozinho, você já comete dentro da universidade com esse apoio, não é isso? E, dessa forma, facilita bastante para que a pessoa reduza bastante os erros que ela iria cometer na sua atividade. Então, isso tem feito bastante, tem feito bastante sucesso. Inclusive, eu já participei até de processos de seleção de projetos de pesquisa de incubadoras tecnológicas na área de minhocultura lá em Curitiba. Entendeu? Então, eu já participei. E esse não era da universidade, esse era de um órgão do Estado, que também estava promovendo essa questão da incubação de empresas. E lá dentro iniciou-se, então, uma atividade. Então, o caminho está por aí. Tem espaço? Tem. O que a gente precisa agora é investir para poder, então, desenvolver essa atividade. É isso aí. Então, acho que é por isso que a gente está se organizando, por isso que estamos aí a caminho, dando passos largos do ponto de vista institucional, para que a gente tenha essa representatividade, né, a nível de governança, para poder saber chegar com autoridade, né, com reconhecimento
público para que a gente possa estar avançando isso de forma mais específica, né, e mais direcionada. Então, eu acredito que depois que a gente fundou o nosso grupo de criadores de minhoca lá no WhatsApp, as coisas deram um direcionamento mais consistente, né, mais forte. E acho que o fato de estarmos aqui hoje, nessa noite, aqui, mais uma vez aqui reunidos, falando de biocultura, falando de experiências, né, principalmente nesse campo da hidroponia, com a sua bela experiência, é fruto desse fortalecimento que a gente vem buscando, graças efetivamente ao poder das redes sociais, da internet, que possibilita tudo isso. Então, eu acho que a gente está no caminho certo e breve a gente vai estar dando passos ainda mais ousados. Certo, com certeza, João. Agora, entrando diretamente na hidroponia, tá? A gente sabe assim, João, que essa questão da hidroponia é algo que já existe, assim, digamos, no Brasil há uns 30 anos, já está bastante conhecida a hidroponia. Todas as vezes que você visita o mercado, principalmente nos grandes centros, você já encontra uma produção hidropônica, o que já é uma coisa boa, que esta hidroponia tem a vantagem de quê? Reduzir o custo, o uso de agroquímicos. Reduz basicamente o custo da sua produção, porque você usa menos agroquímico. E usando menos agroquímico, você protege mais a sua saúde. Então, é algo bastante interessante, tá? Só que eu sempre tive essa preocupação em tentar unir esse conhecimento que a gente já tem desde a época da faculdade, unir com humus de minhoca, unir com chá de humus de minhoca, melhor dizendo. E o que é que nós fizemos, então? Fizemos, então, algumas pesquisas e a gente, João, por estar na Universidade Federal, a gente conta só com alunos. Olha, tudo que aparece ali no vídeo é equipe de alunos. Neste projeto específico de hidroponia, tem 2 alunos trabalhando, o Gabriel Ferraz e o Arthur Ferraz, que apesar de não terem o mesmo sobrenome, não são irmãos, mas eles é que tocam o projeto comigo. Eles são, assim, digamos assim, eles que são os executores do trabalho, tá? E a gente vai acertando um detalhe aqui, acertando outro ali, vai fazendo parceria com outros professores da área e vai multiplicando essa ideia, entendeu? Vai multiplicando essa ideia. Nós trabalhamos durante um bom tempo dentro da disciplina com garrafas PET, contendo areia para poder cultivar as plantas de alface. Fizemos algumas experiências, ficaram bastante interessantes as experiências, mas, digamos assim, era algo micro, uma ideia muito pequena. Mas a satisfação era muito grande, porque a gente via que os resultados eram promissores. Porque a gente sabe também que em outros países, outras pessoas já têm resultado com hidroponia, usando também o chá de humus de minhoca. E o que é que nós fizemos, então? Juntamos, então, a nossa ideia para fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso de uma aluna da agronomia. O professor de nutrição mineral de plantas, o professor Volney Pauletti, ele orientou toda a solução mineral, que é a hidroponia convencional que você tem no dia a dia. E a nossa parte, que era específica, foi produzir um chá. Produzir um chá de humus de minhoca. Aí vem a primeira questão. Tivemos sucesso sempre? Claro que não. A gente começa, a gente tem dificuldade, a gente procura acertar e as coisas não acontecem como a gente espera. O semestre passado, nós montamos a primeira experiência em hidroponia comercial, que a gente gostaria que os minhocultores observassem que o chá de humus de minhoca poderia ser aplicado em escala comercial. Tá certo? Era essa a nossa proposta, mostrar que aquilo poderia ser real. Então, não poderia fazer em garrafa PET. Mudamos para aquele sistema NFT, técnica do fluxo de nutrientes, que é fornecer nutrientes
em água, numa camada fininha onde a planta é colocada. Tá? Então, a gente queria fazer isso, começamos a fazer. E aí, para fazer o chá de humus, a gente precisa de uma quantidade boa de humus de minhoca. Como aqui na região, lá na região de Curitiba, eu tenho contato com produtores de humus, um deles até me cedeu. Tá? Tem aqui uma quantidade boa, você pode levar. E, claro, a pessoa fez de boa fé. Me deu o humus de minhoca e tal. E nós já, assim, era para ontem, para usar ontem. Então, nós já preparamos lá o Gabriel, o Arthur, os meninos se dedicaram, fizeram o trabalho. Acho que a Vitória também participou, fizeram o chá, fizeram todo o trabalho. E a gente colocou em funcionamento o sistema de hidroponia comercial em funcionamento. E a resposta que deu foi negativa. As soluções minerais, as plantas ficaram bonitas, ficaram perfeitas, como a gente esperava e a gente sabia que ficava. Porém, a nossa não ficou. A planta não desenvolveu. Então, isso é algo que eu venho sempre chamando a atenção para os grupos de minhocultores. Gente, a qualidade do humus de minhoca é fundamental. É fundamental. Porque se o humus de minhoca não tiver qualidade, o chá que você preparou também não terá. Sim. Não é isso? Qual é a proporção, professor, de quilos ou litros de humus para produzir o chá? Para cada 100 litros de chá, quantos quilos de humus eu preciso? Antes de te responder isso, vamos pensar assim. Se eu quiser trabalhar só para hidroponia, é uma situação. O meu chá tem que ser bastante concentrado. Agora, se eu quiser produzir chá para pulverizar na minha horta, aí a concentração dele pode ser mais baixa. Então, o que é que nós fazemos? Por exemplo, na hidroponia, usamos uma proporção 1:4. É essa proporção, em média, que a gente tem usado. Mas veja, ela pode variar um pouco para menos ou um pouco para mais. Vai depender de quê? Da qualidade do humus que eu tenho na minha propriedade. Quanto melhor esse humus, mais rico em nutrientes ele tiver, mais o chá ele vai ser rico. Claro, se eu fizer um processo de produção do chá correto, não é isso? Se o processo é correto, quanto mais rico o humus, mais rico vai ser o chá. Tá certo? Para quem estamos assistindo e tenha esse entendimento básico sobre a qualidade do humus, qual é o requisito básico ou mais simples possível que o criador de minhocas precisa para ter esse humus de qualidade, para que tenha um chá também de qualidade? O que é que ele precisa ter na propriedade como fonte de alimentação para as minhocas? Veja só, você pode utilizar humus à base de esterco bovino. Excelente. Bovino de leite. Humus de esterco de cavalo. Humus de borra de café. Humus de resto de frutas e verduras. Você pode trabalhar. Nós tivemos resultados excelentes com o humus feito, com o chá feito a partir do humus de esterco de cavalo. Tá? E este último agora, do vídeo que a gente apresentou, foi com restos de frutas e verduras. Então, como a gente tinha conseguido no mercado um fornecedor comercial, veja só, comercial, e o humus dele não deu certo, um dos nossos alunos, que é produtor de humus, ele se responsabilizou pela produção. Aí a gente sabia que ele estava produzindo, que tinha qualidade. Tendo aquela qualidade, a gente poderia fazer isso. Poderia fazer a utilização desse chá para poder atender as plantas. Mas, veja, nesse sistema de cultivo hidropônico, as plantas necessitam de uma quantidade grande de nutrientes, sabe? Elas
precisam ali, digamos assim, elas precisam realmente tirar tudo que é nutriente, o máximo que ela puder, durante o período que você está oferecendo. E se a concentração de nutrientes baixar, o que vai acontecer? Ela já dá uma deficiência. Quando se aplica o chá de humus de minhoca na adubação, de quanto em quanto tempo é aplicado o novo chá para alimentar essas plantas? Veja, a planta de alface, a gente transplanta ela por volta de 40... transplanta ela com 1 semana, 2 semanas após a germinação no máximo, e vai colher com 40 dias. Nas 2 primeiras semanas, ela pode ficar 15 dias com a mesma solução. Daí para frente, ela começa a desenvolver. Principalmente agora que está entrando o verão, ela começa a desenvolver muito rápido. Então, você tem que trocar, mudar a solução semanalmente. Tem que estar sempre colocando solução nova. E aí é que você tem que tomar o cuidado para você não ter deficiência. Você não pode deixar a deficiência se alastrar na planta, porque daí você perde. E o que aconteceu conosco nesse experimento foi algo bastante interessante nesse trabalho. Começamos o trabalho usando chá, a planta foi se desenvolvendo. Porém, ela começou a apresentar um pouco de deficiência de nitrogênio. A gente, como trabalha com folhoses há muito tempo, né, que bate o olho, a gente já sabe que tem alguma coisa ali que não está legal. Tem alguma coisa ali que não está legal. Então, a gente sabia que tinham algumas limitações. O que é que nós fizemos? Salvar o paciente que está necessitado. Uma solução rápida. A solução rápida que todo mundo faz, o que seria? Seria utilizar um adubo mineral. Usar um adubo sintético, usar uma ureia, usar um sulfato de amônio, usar um nitrato de potássio e resolver o problema. Mas a gente tem um comprometimento com a hidroponia, ou também chamada de vermiponia orgânica. Então, o que é que nós utilizamos, João, ali? Para suprir a pequena deficiência de nitrogênio. Utilizamos excremento de tenébrio. Usamos excremento de tenébrio na produção do chá. E olha, a resposta foi assim fantástica. Foi surpreendente para nós, tá? Que a gente nunca tinha feito essa experiência, e principalmente para os alunos que estavam trabalhando. Quando eles observaram aquilo, ficaram sem acreditar. Olha como as plantas recuperou. Que você veja, a planta tem um ciclo ali de 40 dias. Dentro de 40 dias ela tem que estar pronta. Ela não pode passar desse ponto. Tem que ser colhida nesse período. Então, se surgir a deficiência, você tem que corrigir no intervalo. E nós utilizamos o tenébrio, excremento de tenébrio, fizemos o chá de humus ecológico e o resultado foi fantástico. É tanto que a gente preparamos um vídeo, né, para mostrar isso aí. Tá? Então, essa experiência que o senhor vem aplicando, professor, o senhor já fez nós temos 2 conteúdos, né, lá no Academia da Minhoca. O senhor mostrou 2 vídeos. Essa experiência está sendo realizada na Universidade do Paraná? Sim, realizado na Universidade Federal do Paraná, na disciplina de minhocultura. Juntamente com a equipe de estagiários. Eles fazem conosco, né? E os alunos da disciplina acompanham. Mas a equipe de estagiário aqui é responsável pela execução. Bacana. Mas... o destino dessa produção fica para a universidade ou consegue fazer algum exercício de gestão do próprio negócio, da experiência? Veja só, João, este foi o primeiro resultado que a gente teve. Foi surpreendente. A gente trocou algumas mensagens de WhatsApp ali dentro do departamento, todo mundo queria. Então não sobrou, não deu nem para a gente assim, né? Nem para a gente poder assim fazer mais um estudo até econômico. A gente não fez um estudo econômico, não foi feito, não deu tempo, porque chegou o prazo e o pessoal já queria, a gente utilizou o que precisava no TCC da aluna, as informações, e
O restante foi para professores e alunos. A gente se sentiu assim, tão satisfeito com o resultado, que a gente fez um brinde para os colegas de departamento e para os alunos da disciplina. Bacana. Quando se aplica, quando extrai o chá do humus, né? Que vamos dizer assim, aquela borra que fica, né? Eu vi que a orientação é aplicar nas plantas, mas aquela borra que fica, o valor nutricional dela ainda se mantém, ou quase todo o nutriente vai para o chá. Justamente. Boa pergunta, João. Quando você pega aquela borra, é como se fosse a borra do café, que você toma em casa. Fez café de manhã, tomou, não vai pegar à noite aquela borra e fazer outro café, colocar mais água e fazer, né? Não dá, vai sair um café muito ralo, né? Então, o que eu quero dizer? Se você preparar o chá, extrair os nutrientes, aplicar na planta, aquela borra poderá ser utilizada, sim, só que vai ficar extremamente rala, vai ficar totalmente fraca. Não tem função mais nutricional. Ela não é mais fonte de nutrientes. Porém, ela tem a outra característica do humus, que é o quê? Um condicionador do solo. Quando aplicado ao solo, vai melhorar o solo, porque vai aumentar a quantidade de matéria orgânica, que é importante para quê? Para reter água e reter os nutrientes que estão sendo adicionados ao solo. Qualquer um nutriente que for adicionado, a tendência deles, como potássio, como cálcio, como magnésio, é ficar ligado a essa matéria orgânica. Então, ele é muito interessante. Ou seja, não dá para desperdiçar. Produzir o chá, a borra, aplica na propriedade. Não vai ser igual ao humus, mas tem um aspecto físico que ela melhora dentro do solo. Professor, outra pergunta é o seguinte. Na hidroponia, é comum a gente ver muito uma produção acentuada da alface. Os outros itens que compõem essas folhosas, por exemplo, a couve, o coentro, a salsa, é possível se produzir no sistema hidropônico? Sim, sim, é possível. E tem, na hidroponia convencional, se você for no mercado, por exemplo, no mercado eu encontro alface, rúcula, você encontra agrião, salsa, coentro, tudo isso é possível. Entende? Tudo isso é possível. Por que a gente trabalha normalmente com alface? Porque é uma das mais expressivas em termos de comercialização, é uma das mais expressivas, tem o ano todo, tem mercado para ela o ano todo, tá certo? Então, a lógica que a gente aplica para ela, o entendimento que a gente faz para ela, das necessidades que ela tem, se você vai colocar uma outra planta, por exemplo, coentro, não tem a mesma necessidade, ou seja, não vai precisar das mesmas quantidades que a alface vai precisar. Entendeu? Não vai ter a mesma necessidade. Vai precisar de todos os elementos, porém em quantidade um pouquinho variável. O que é que você faz? Você faz um ajuste. Ajuste, o que é que eu quero dizer? Uma diluição, uma mistura com água para dar o equilíbrio necessário. E com isso você pode ampliar o leque. Ampliar o leque. Entendeu? A alface, digamos assim, é o carro-chefe. Você começa com ela e depois você vai diversificando. Porque depois que você compreender como funciona a hidroponia, aí você começa então a fazer as derivações. Você vai treinar aquela cultura. Eu quero treinar com alface. Dominei, agora eu quero ir para o coentro. Dominei o coentro, quero ir agora para a salsa. E aí você vai fazendo as adaptações, os ajustes. Totalmente possível, totalmente possível. Nós temos na biocultura, professor, o senhor é testemunho junto comigo, né, principalmente através do nosso grupo de WhatsApp, né, os vermicomposteiros, né, que são aquelas pessoas que se definam quando criam as minhocas dentro de um contexto doméstico. Né? As pessoas que criam num pequeno quintal, numa garagem, até dentro do ambiente interno da casa, as pessoas conseguem fazer
as suas vermicompostagens. Para o sistema de hidroponia, para quem já tem a criação de minhocas, que foi, na verdade, a nossa fala inicial, né, daquela de motivação para que a pessoa ampliasse a sua capacidade produtiva, além da criação de minhoca, e outras possibilidades, por exemplo, a produção de hortaliças. Pensando no sistema hidropônico de uma maneira simplificada, como começou o projeto utilizando garrafas PET, dentro de um ambiente pequeno, uma garagem, uma despensa, uma sala ociosa, também dá para fazer esse paralelo com a criação de minhocas dentro de um ambiente doméstico, como forma de economizar o custo, né, de aquisição de alimentos em feiras livres, supermercado, que tantas, a dona de casa ou o dono de casa dá para fazer uma boa economia? Dá. Inclusive, como você bem colocou, nós começamos fazendo assim, produzindo humus. Em vermicomposteira doméstica, você pode ir produzindo e armazenando e guardando seu humus e depois fazer isso em garrafa PET. O que a gente só vai lembrar é que para cultivar as plantas aí tem que ser no local aberto, tem que ter luminosidade, não é isso? Sim. Mas dá para fazer perfeitamente. Por mais que você seja um vermicultor, aquele que trabalha com a vermicompostagem doméstica, ele também pode fazer para si só, tá? O seu consumo, usar uma pequena quantidade produzir uma pequena quantidade de humus, consequentemente uma pequena quantidade de chá e ter algumas plantas de alface que ele mantém nesse sistema perfeitamente, sem nenhum problema. É totalmente viável. O que eu quero dizer, você pode começar de uma forma bem simplificada, como você pode entrar em escala comercial. Entendeu? Que é a ponta, digamos assim, é o ponto mais alto que ele pode chegar ali, é fazer algo comercial, fazer totalmente ecológico. Totalmente ecológico, que é muito interessante. Quanto ao consumo de água, professor, eu sei que por ela ter um movimento de ir e voltar, né, o de retorno, mas essa água, em quanto tempo ela precisa ser descartada na hidroponia? Essa água ela é uso permanente? Como é que funciona? Ela trabalha em sistema fechado, tá certo? Em sistema fechado, quer dizer que ela circula, sai de uma caixa, por uma bomba, vai pelas canaletas, depois ela volta para a mesma caixa. Então, por isso que a gente diz, é sistema fechado. E, apesar de ser fechado e correr dentro de canaleta, mas a planta absorve. As plantas vão absorvendo pelo seu sistema radicular e o nível de solução vai baixando. Então, as plantas vão absorvendo e sempre tem também uma evaporação. Então, vai baixando. Então, o que é que a gente faz? A gente completa o nível, eleva o nível da solução. Aquelas caixas azuis que você viu, caixa d'água que você viu, nós trabalhamos ali por volta de 90 litros. Então, a gente está sempre complementando. A tendência é completar a solução. E no final é que a gente tira aquela solução restante, faz a limpeza para poder, então, manter, faz uma limpeza, faz uma higienização para entrar num novo ciclo. Tá certo? Então, a gente faz reposição. Então, o consumo de água é menor porque a água não vai ser desperdiçada. Você tem consumo maior, seria de energia, tem um pouco de consumo de energia para poder acionar as bombas, para poder jogar a água, mas jogar a solução para as plantas. Mas a água não seria nenhum problema. E se você ainda tiver poço artesiano poço artesiano na sua propriedade, mais barato ainda fica. A água, professor, de poço artesiano, em algumas regiões, ela tem um nível de salinização muito alto, né? Algumas são mais controladas, hoje, outras com níveis bem mais acentuados. E esses níveis de salinização em águas de poço artesiano influencia nos resultados, para mais ou para menos, o nível de sal na água? Sim, João. Muito bem lembrado isso, que eu falei nisso aí, mas eu ia antecipar, ia colocar mais na frente, mas você já trouxe essa ideia. Água de poço, primeiro, toda água, a gente tem que lembrar dela. E a água, ela pode ter dois componentes, entendeu? Ela pode ter dois componentes. Um é cloro, que é a água de rede. Isso,
ela tem que ter cloro para poder ser tratada para a gente poder consumir, tá certo? Sim. Então, isso ela já ganha. Agora, uma água salobra ou uma água com nível de sais que naturalmente ela tem, essa água aí, ela vai dar para a planta, vai dar uma solução ou um chá com a condutividade elétrica muito alta, que vai então causar um aumento da pressão. Imagine você colocar uma planta dentro de uma água com sal, uma plantinha de coentro dentro de um copo com água com sal. O que vai acontecer? A solução de água com sal vai retirar toda a água da planta e a planta vai desidratar e vai morrer. Então, isso é o que acontece com a água salobra por ter uma condutividade elétrica muito elevada. Então, a água salobra não é aconselhável para a hidroponia, nem para fazer chá, nem para fazer o chá, nem para fazer o chá, não é aconselhável. Isso considerando um nível muito alto de sal, né, professor? Considerando o nível do ar. Como é que a gente sabe o nível? Como é que eu vou saber o nível? Coleta a amostra de solo em qualquer laboratório de análise ambiental na cidade, né, que a maioria das cidades tem, se a sua não tem, uma cidade maior ao lado tem, você pode enviar que eles lhe dão uma análise química e dão uma condutividade elétrica. E baseando nisso, você vai dizer, olha, pode ou não pode ser utilizado. Mas se você colocar a mão na água e sentir que é salobra ou os animais não quiserem utilizar para consumo, essa daí é realmente problemática. Essa água não é ideal. É melhor você usar água de chuva. É melhor usar água de chuva. É o melhor que tem. Ou a água da rede, a água tratada, que a gente pode deixar dentro de uma caixa, deixar alguns dias, 3, 4, 5 dias, uma semana, se for possível ainda. Você deixar para quê? Para que ela perca o cloro. Aí ela vai perder o cloro evapora. Aí sim você pode utilizar. Tá certo? Agora, você falou em dois aspectos. A questão de ser salobra, que é excesso de sais, e tem a questão do cloro. Mas aonde que eles interferem? Eu expliquei que quando era salobra, já interferia na condutividade elétrica, tá certo? Que aumenta a pressão no sistema radicular das plantas. E se tiver cloro, for uma água clorada, ela passa a ter um aspecto negativo. Por quê? Porque ela não vai permitir um grande desenvolvimento dos micro-organismos benéficos que estão presentes no humus. Tá certo? Então, você vai inibir o desenvolvimento, porque o mesmo cloro que mata os micro-organismos de uma água de piscina que a gente toma banho, é o mesmo cloro que vai matar os micro-organismos benéficos. Então, não dá, não é viável. Então, é bom usar uma água de qualidade, ou uma água de chuva, ou uma água que tenha sido clorada, porém, tenha ficado em repouso. Vamos estabelecer, no mínimo, 5 dias, tá? Para baixar o seu nível de cloro, para depois você produzir um chá. Professor, já que nós estamos aqui no canal da Minhoca, na Academia da Minhoca, né, tratando de biocultura versus hidroponia, com a utilização de chá de humus de minhoca, vale aqui a pergunta que eu acho que quem está nos assistindo e quem é biocultor, vermicomposteiro, deve ter esse entendimento. A água clorada para a biocultura também é contraindicada? Olha, até agora, João, eu não vi nenhum trabalho. Veja, nenhum trabalho que mostre que usando a água clorada houve prejuízo. Porque se houvesse, veja só, se houvesse prejuízo, seria em quem? Vai prejudicar quem? Lembre, quando se trabalha na minhocultura, se prepara o substrato. Ali que prepara o substrato, quem que é? Digamos assim, o exército de micro-organismos. É naquela fase ali que vai ser trabalhado por micro-organismo. Então, é ali que o cloro pode atuar. O que pode acontecer se você usar água clorada? Pode
até atrasar um pouco o período de produção do substrato, mas não vai impedir, tá certo? Se você trabalha numa minhocultura com tecnologia, no sistema avançado, quando você coloca as minhocas, nem irrigação você faz. Quer dizer, nem entra água. Consequentemente, não tem risco para as minhocas. Até hoje, eu não vi nenhum trabalho que comprovasse que o uso de água clorada prejudicou a atividade das minhocas. Não vi nenhum trabalho ainda sobre isso. Voltando aqui para novamente para a nossa hidroponia, uma pergunta que poderia ter sido feita lá no começo, mas para quem está chegando e quem chegou agora, pessoal que está sempre entrando aqui para ver a nossa live, a pergunta é bastante sobre a motivação. Quando o professor iniciou essas experiências com a hidroponia, qual foi a grande motivação que lhe deu, junto com os alunos, para fazer essa experiência que, graças a Deus, fez essa ligação com a minhocultura? Olha, a motivação, João, era sempre aquela: procurar um produto ecológico, sabe? Procurar um produto ecológico. Seria que desse alternativa para você produzir em hortas, no campo, no solo, você produzir, por exemplo, alface na sua horta, como também em sistema hidropônico, que são duas realidades que a gente não pode abrir mão. São dois mercados que existem que a gente não pode abrir mão. Então, o que motivava a gente era isso. O desafio de ter um sistema ecológico que funcionasse também com chá de humus de minhoca. Era isso que a gente tentava sempre alcançar. Produzir para que você tenha alternativas. E estamos aí persistentes nesse caminho. Queremos conseguir ampliar essas informações. E com os resultados, professor, até aqui alcançados, o que é que se pode gerar de expectativas a curto, e médio e longo prazo com o uso do chá da minhoca? O que é que você espera que nós, minhocultores, João, como aqui um minhocultor de 30 anos, né, como tantos que estão nos ouvindo aqui agora, que cada um pode ser um transmissor, né, um compartilhador dessas ideias. Qual é a expectativa para quem projeta, para quem está no estudo, quem está na pesquisa, ver isso como caindo no gosto popular? Veja só, João. Primeira coisa, temos que entender o seguinte: ó, eu estou dentro de uma universidade, que a obrigação é fazer pesquisa, trazer resultados, mostrar para a comunidade o que é possível. Então, depois que a gente mostrar isso, que é possível replicar, então, o que é que a gente espera? Que os minhocultores acreditem que isso é possível, que possam se beneficiar dessas ideias e comecem a pôr em prática. Pôr em prática, mas não vamos pôr em prática, digamos assim, em escala comercial, sem controle. Não, vamos pôr em prática devagar, treinando esse sistema para ser uma alternativa para ele, para melhorar a sua renda. É isso que a gente espera que aconteça. Porque do jeito que já se faz em outros países do mundo, nós também podemos fazer isso. Nós também podemos produzir dessa forma. Podemos entrar nesse leque aí de países que conseguem produzir. Nós temos, então, já o conhecimento para isso, para poder, então, melhorar esse nível tecnológico. Investir nessas áreas. Investir nessa melhoria de trabalho com essa união. Nós podemos, então, melhorar esse trabalho, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Tá? Essa é uma questão que tem se mexido muito com a gente para buscar resultados. Buscar resultados. Então, a gente busca parcerias para fazer. Para fazer. E, assim, eu acho que pessoas do teu nível tecnológico, João, com o conhecimento que você tem já, uma ramificação do teu trabalho para, aos poucos, entrar nessa área, eu acho que seria uma
uma grande alternativa para os demais minhocultores, porque normalmente você é uma referência para eles. Você fazendo isso, você incentivaria bastante. Ao mesmo tempo, o pequeno vermicompostor, aquele que tem uma vermicomposteira em casa, ele também pode fazer as suas experiências. Os dois podem fazer, sabe? O que eu gostaria que as pessoas entendessem é que isso está aberto, os dois lados, não importa a produção que você tenha, mas você pode fazer esse trabalho, pode fazer, sem sombra de dúvida, esse trabalho com produção de chá de humus de minhoca e depois aplicar em escala doméstica ou comercial. E como eu falei também, professor, no início da nossa live aqui, daquilo que eu venho fazendo no canal da Minhoca, que é dando esses estímulos para quem já são criadores de minhoca, né, pelo país, para fazer as experiências dentro da sua atividade de biocultura. É importante que se plante, é importante que se cultive alguma coisa com o seu humus, até para quando ele for ter que vender, ele vender com a convicção, com a segurança de que o produto dele dá resultado. A partir do momento que ele está cultivando, consumindo o seu produto. Como é que eu crio galinhas aqui dentro do meu quintal, aí a galinha põe os ovos, eu vou ter que vender esses ovos para poder comer ovo de granja, olha que maluquice. Porque a gente encontra por aí quem faça isso. Ou seja, posso até vender, mas primeiro eu tenho que saber que sabor tem aquele ovo que a minha galinha está produzindo, né? Então, não adianta eu produzir humus aqui em abundância, fornecer humus para todo mundo, e sem utilizar dele, sem aplicar nas minhas plantas, não faz sentido. Então, eu não tenho dúvida que a grande motivação que esse encontro nosso aqui hoje à noite, né, aqui no canal da Minhoca e com o seu trabalho na Academia da Minhoca, que deu essa baita contribuição com o chá da minhoca através do humus, essa motivação para que nós, criadores, passamos a ter mais esse incentivo para facilitar ainda mais, nos dar a devida motivação para nos manter firmes no nosso propósito de desenvolver a nossa biocultura. Não só para o país, mas para o nosso próprio umbigo, né? Para olhar para o nosso ambiente doméstico e começar a ser autossustentável em tudo que a gente faz para sair dessa dependência, né, daquilo que a indústria produz, tudo eu tenho que estar comprando. Vamos produzir primeiro. Então, eu quero dizer que eu fico muito feliz em estar compartilhando desse seu conhecimento, dessa experiência a serviço, né, da tecnologia para o país, a serviço da tecnologia para a produção rural, do país como um todo, porque eu vejo que o Brasil é um país muito carente em tecnologias, de conhecimento, né, de acesso à informação. Tudo está na mão dos grandes, quem são os pequenos continua naquele modelo antigo da enxada ainda, do trabalho braçal. Né? Eu fiz um vídeo recente falando das perspectivas para a agricultura familiar, que precisa de investimento para que se fixe o homem do campo, o jovem do campo, só através de tecnologia, só através de máquinas e equipamentos, que dê a ele todo o conforto para se manter no campo, porque ninguém quer mais ficar debaixo de sol quente, queima na cara, né? Pegando os raios ultravioletos, se queimando a pele, todo mundo quer muita proteção. Então, eu vejo que a tecnologia precisa chegar rápido no campo, né? A gente precisa disseminar essas ideias bacanas que vem surgindo, como é o caso que a Academia da Minhoca, o canal, vem promovendo. E eu fico muito feliz por estar lhe recebendo aqui mais uma vez no canal da Minhoca, né? Dizer para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nós estamos conversando com o professor Jair Dionísio, que é da Universidade do Paraná, para quem já não conhece. Vá lá depois no YouTube para conhecer o canal da Academia da Minhoca, né? São muitas experiências, são muitos anos dedicados à minhocultura. E também o canal do Instagram, seguir o professor que deve no Instagram, que é a Academia da Minhoca. Então, professor, eu quero lhe agradecer. Chegamos aqui no nosso horário. Agradecer a todos que nesse momento aqui está nos presenteando aqui com as presenças. Quem chegou, quem não pôde ficar, mas que está até agora com a gente. Quero agradecer de forma muito carinhosa de ter nos permitido de trocar essa experiência, viver essa nova experiência.
E dizer que o canal da Minhoca, professor, está aberto para a gente estar sempre compartilhando essas informações que colocar à disposição para contribuir com a nossa biocultura, com as nossas experiências que a gente tem colocado a serviço. Tá bom? Muita gratidão. João, eu que agradeço pelo seu convite, pela oportunidade de falar para os seguidores do seu canal, né, das nossas experiências e dizer que por trás desses canais tem duas pessoas que são amigas, que conversam, que trocam informações e que tentam se ajudar e que elas têm o mesmo objetivo, que é fazer com que a minhocultura se desenvolva no país e que a gente possa cada vez mais usar produtos orgânicos com qualidade e, com isso, preservar a saúde das pessoas, a nossa e a das pessoas. Gostei muito quando você falou da questão de testar o seu produto. Muito interessante isso. Você fazer, você testar para depois vender. Ou seja, eu vendo aquilo que eu produzo e consumo. Perfeito. Show de bola. O seu raciocínio assim foi fora de série. Muito bom, João. Obrigado. Então, pronto. Obrigado aos seguidores aqui. E só peço para as pessoas que já são assinantes aí do canal da Minhoca que se inscrevam também no canal da Academia da Minhoca, para a gente crescer juntos, para desenvolver a minhocultura no Brasil. Obrigado, João. Pronto. Boa noite. Então, mais uma vez, agradecer, professor. Agradecer mais uma vez a todos que estão nos acompanhando aqui nessa noite, né, na nossa primeira live, né, nosso dia D aqui no Instagram. E desejar aí um sucesso nas seus procedimentos aí da saúde, né, que desejar um bom retorno para Curitiba. E para todos aí uma noite de paz, uma boa noite de sono. E agradecer de forma carinhosa aqui pela presença de todos. Falou? Boa noite a todos. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos que participaram aqui da nossa primeira live do nosso canal da Minhoca. Siga a gente aí no Instagram, siga a gente aí no YouTube, né? E vamos lá fazer crescer a minhocultura no Brasil. Falou? Obrigado, um abraço, professor. Um abraço a todos. Até mais. Boa noite. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.